Bom dia. 22 de junho de 2026, uma segunda-feira cinzenta de vento, de frio. Eu espero que você esteja bem e que bem esteja sua família e que você permaneça bem. Eu recomendo firmemente que você baixe as blusas e as jaquetas do seu armário, porque dizem que vai dar uma chuvinha daqui a pouco e de amanhã não tem chuva, vai ter um frio de lascar. Mas graças a Deus por isso, né? A palavra que vamos compartilhar hoje está lá na carta de Paulo aos Romanos, tá? No capítulo 13, no versículo 11 em diante, diz assim: Além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos. Opa! Por isso, já é tempo de vocês serem despertados do sono, pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. A noite está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz. Vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia, não em festas e bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual e outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus, o Messias. Não desperdicem o tempo para pensar sobre como agradar os desejos pecaminosos da velha natureza. É interessante, eu estava procurando aqui no 15, no versículo 4, diz: todas as coisas escritas no passado tinham o propósito de ensinar-nos. Né? Então toda a Bíblia inteira ela é feita com o propósito de orientar a gente como um manual de bom funcionamento para nós mesmos, né? E é interessante quando Paulo começa aqui falando, vocês sabem que ponto da acorde. Gente, enquanto todo mundo se preocupa com a política, esquerda, direita, Irã, Israel, Copa do Mundo, uns dias tem eleição, as coisas vão acontecendo, né? Nos bastidores da humanidade. E aqueles que nos sugam as energias vão trabalhando para que as coisas vão indo para um lado, indo para o outro e manipulando o povo para ir para onde eles querem que vá. E assim a coisa continua, né? Eles vão contactar espíritos, eles vão contactar os alienígenas, eles vão rasgar o véu do espaço e do tempo lá com o CERN. Não adianta, isso vai acontecer, né? Uma hora ou outra. Mas tem algumas coisas que são imutáveis. Por exemplo, quando ele fala que Deus deu a Jesus um nome sobre todo o nome, e que diante do nome de Jesus todo joelho tem que se dobrar, no céu, na terra e embaixo da terra, ele deixa uma mensagem para nós muito clara, que esse manual, que é a Bíblia, ela nos desvia desses eventos catastróficos que estão para vir para a humanidade. De alguma forma, ela preserva as nossas vidas aqui hoje e ela vai nos preservar no futuro. Então, cumpre a você e cumpre a mim vivermos de forma a continuarmos inseridos na videira, que é Jesus. Né? Porque a Bíblia fala assim, que existia uma videira, Deus plantou. Daí, esse povo de Deus, ele não viveu aquilo que Deus esperava que ele vivesse. Então, o que Deus fez? Deus fez um plano, né? Para cumprir a sua justiça, porque senão todo mundo ia dizer assim, como assim esses descendentes de Abraão são escolhidos? Isso é justo para o resto da humanidade? Eu disse, não, calma que eu vou resolver isso aí. Aí vem Jesus e abre a possibilidade de você e eu sermos inseridos na videira. Ok. E destinatários das promessas de Deus e da salvação de Deus. Bom, e ele fala uma coisa aqui que daí depende de você e de mim. Ele diz assim, olha, vocês têm que conhecer os tempos, porque
vocês sabem que ponto da história estamos. Jesus falou assim: olha, vocês têm que conhecer os tempos, vocês olham para a chuva, né? Quando o céu fica nublado, assim e tal, vocês já sabem que vai chover, né? Quando tem sol, vocês já sabem que vem sol, né? Tá limpo o céu, vai amanhecer o sol. E essas coisas estão para acontecer na história da humanidade. Pode ser que aconteçam hoje, amanhã, daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 200, né? Mas elas estão se encaminhando para construir. Vocês sabem que eu, eu, eu gosto muito de conversar com a IA. Volta e meia, quando eu tenho alguma possibilidade, eu bato um papo com a inteligência artificial aqui. E a IA, ela tem umas sacadas assim, né? Algoritmos e tal. Ela falou assim: nossa, que legal, Marco, você preservando as árvores e você plantando lá. Eu falei para ela assim: falei, viu? Não é questão de ser legal ou não ser legal. As árvores já estavam lá antes de eu chegar. Eu é que sou a novidade lá. Eu não posso estar mexendo e estragando o lugar delas, porque eu que sou a novidade. E possivelmente daqui uns tempos eu morro, as árvores vão continuar lá, né? Deus colocou elas lá antes de mim. Eu não tenho direito de chegar aí destruindo as coisas e desajeitando, né? E aí ela achou essa resposta muito bacana, então a gente troca umas ideias. E a IA generativa, porque você sabe, quando a gente sabe alguma coisa aqui, a coisa já está 10, 20, 50 anos mais para frente lá nos escalões militares e de governos e tal, né? Das grandes corporações. Então, essa evolução que nós estamos experimentando aqui agora não é nada perto de onde já está o negócio. E a IA generativa é uma realidade. Ela vai se desenvolver. E quanto tempo vai até ela chegar à conclusão que nós somos péssimos habitantes do planeta e péssimas criaturas, né? Que andamos roubando, andamos matando, mentindo e que não respeitamos nosso próprio Criador. Né? E que e o que impede a IA criada pelo homem de chegar num dia e dizer assim, putz, mas por que eu tenho que respeitar o homem que me criou se ele não respeita a Deus, o seu Criador? Então, esse é um ponto da história em que você se encontra e que eu me encontro. E nós temos que ser inteligentes. Você deve continuar trabalhando, deve continuar ganhando seu dinheiro, deve continuar comendo suas comidas boas. Deus falou assim que é bênção dele o homem poder aproveitar do fruto do seu trabalho. Você tem que cuidar da sua casa, mas você tem que se voltar para o seu Criador. Você tem que se voltar para o seu Criador, você tem que obedecer o manual de instruções dele, porque esse é o ponto da história em que você se encontra e que eu me encontro. As coisas estão acontecendo muito rápido. Nós temos que nos manter firmes debaixo das asas, sob as penas daquele que nos criou. Né? Porque ele é que garante a sua salvação e a minha salvação. Bênçãos para nós e equilíbrio aqui nessa vida e salvação na vida futura. Vamos lá de novo? Então, Paulo diz assim: além de tudo isso, porque ele fala ali, paguem as contas antes, tá? Ok? Paguem as contas. Além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos. Já é tempo de vocês serem despertados do sono. A libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. Confie em Deus. A nossa libertação está chegando. Pode ser para você, pode ser para a geração dos seus filhos, dos seus netos. Mas confie, se mantenha firme, se mantenha ativo e vigilante. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é maravilhosa, ela é como mel, Senhor, nos nossos lábios. Nós abençoamos esse dia, eu abençoo a vida do meu irmão que está ouvindo aqui comigo. E eu peço que o Senhor nos dê a graça de nos mantermos firmes e vigilantes, obedecendo a tua palavra, prontos para aquele dia, para aquele ponto da história que o Senhor preparou. Quer seja hoje, quer seja daqui a 10, 50, 100 anos, para alguém aproveitar desses ensinos, dessa fé que nós podemos demonstrar hoje. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja cobrindo a vida do meu irmão, sua casa, seus negócios, suas famílias, e que o Senhor nos livre do mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Tenha uma boa semana.